De shorts e chinelo hoje, acho que estou bem a home office, né? Você Sim. fica assim também ou não? Prefiro responder na presença do meu advogado, Verdade. mas... Isso demonstra que você tem respeito pelos seus pacientes, né? Exato. Primeira vez que eu fui assaltado foi com você, lá em Guarujá. Eu Lembra? lembro. E você sempre desenhou, né? Foi uma Sim. coisa que sempre impressionou todo mundo. A sua capacidade de desenhar. E no fim você acabou ganhando, eu fiquei em segundo, né? E eu ganhei uma passagem pro Play Center, né? É bom você trabalhar com paixão, porque se você não trabalhar, provavelmente vai ter alguém concorrendo com você que trabalha, né? O audiovisual é tudo e vai se tornar ainda mais. Temos a caricatura, nós temos o realista e nós temos o hiperrealista. Assim, hoje a gente vê artistas ressuscitando através da computação gráfica, né? Muitas faculdades ensinam com boneco, porque já não tem disponibilidade de cadáveres como era antigamente. Caiu de cabeça no chão, sangue para tudo quanto é lado, vem a ambulância, aí ele falou assim, oh, não me leva pro hospital não, não me leva pro hospital não. Nas festas de música eletrônica, com as músicas que a gente fazia, né? Estilo o Sandy Júnior lá, o Júnior. Não. Foi assim, a evolução disso foi para hoje o YouTube, né? Ele fala muito sobre vida extraterrestre, né? Que eu gosto muito. Assim. Um dia eu quero chamar alguém que fale sobre isso. Se você tiver alguém que você conheça. Eu vi aqui coisas muito mal feitas. Tinham milhões e milhões de visualizações. E um dia eu falei com a Laís, né, minha filha mais velha, falei assim, você não quer fazer um canal no YouTube de vocês, né? Realmente o YouTube é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. O que faz basicamente uma pessoa clicar no seu vídeo? E um livro que me interessou muito foi o Essencialismo, né? E ele falava exatamente isso, falava assim, ó, você tem que ter foco, você tem que ter uma coisa que é a sua prioridade. Não adianta você querer dar tiro para todo lado, que você não vai conseguir. E um outro assunto que eu também me interesso, que tem tudo a ver com isso, é o estoicismo, os ensinamentos de Sêneca, Marcos Aurélio. Nós não temos controle sobre o que os políticos fazem, nós temos que focar no que a gente faz. Me imagino no leito de morte, entendeu? E você olhar para trás e ver que a vida valeu a pena, tudo que você fez valeu a pena. Mas hoje eu tô muito nos bastidores das coisas, eu tô muito atrás das câmeras, né? E eu tava tenso, né, de vir aqui pra frente das câmeras depois de tantos anos e bater esse papo, mas assim, foi realmente muito legal. Bom, hoje estamos com o Du Viegas, meu grande amigo, companheiro de muitos anos. É um prazer recebê-lo aqui em casa. A gente tem um ídolo em comum, que é o Joe Rogan, que é quem foi o grande inspirador disso aqui. E a gente já conversou bastante sobre isso, né? Então hoje estamos aqui a lá Joe Rogan, né? Tomando uma cervejinha para descontrair, porque hoje é sábado, né? E eu tô no meu whiskinho também. E é pra, assim, a intenção hoje é bater um bate-papo aí bem descontraído, aproveitar o momento, essa folguinha aí. Tô até de shorts e chinelo hoje, acho que tô bem como vocês trabalham no home office, né? Vocês ficam assim também ou não? Prefiro responder na presença do meu advogado, mas... Sim, na verdade sim, é uma coisa que a gente brinca muito, né? A gente, principalmente eu que trabalho em instituição financeira, né? A gente sempre não, né? Mas durante os primeiros 13 anos da minha carreira lá, a gente sempre usou roupa social mesmo, né? Traje social. Camisa, né? Por dentro da calça social, sapato. Aí o ano passado já teve uma flexibilização no sentido de poder usar calça jeans, camisa polo, né? Na sexta-feira a gente ia até de camiseta e tal, podia usar tênis, mas mesmo assim, né, você acordava, você tinha que, né, ter aquela preparação, o ritual, né? todo. E hoje, né, as coisas do jeito que estão, a gente sabe, né, uma coisa que muita gente brinca, né, trabalhar mesmo de short, né, de bermuda,
Legal que Dependendo do calor, fica sem camiseta. já tava uma tendência, então, até antes da pandemia. Tava assim. Já tinha começado esse movimento, né, das pessoas se sentirem à vontade, né, do jeito que elas gostassem, mas lógico que uma instituição financeira, né, tem sempre esse lado, né, assim, de transmitir a confiança, né, e às vezes as pessoas podem estranhar, né, por exemplo, a pessoa ir lá de chinelo, de short, trabalhar nesse tipo de coisa, de bermuda, né, mas o fato de você estar com uma calça jeans, né, bem arrumado, bem apresentável, né, calça jeans, uma camisa polo, não denigra a imagem de ninguém, né, afinal de contas é assim que as pessoas são no dia a dia, né, não tem necessidade de ficar tanto se fantasiando, né. Eu acho que tem que ter, assim, um mínimo de bom senso, na verdade, né? Você se adequar ao ambiente, né? Se todo mundo tá vestido de tal forma, você não vai, você se vestir de short para querer causar ou impor o seu estilo, né? Aí eu acho que já é querer chamar muita atenção, né? Exato. E isso acontece muito hoje em dia com os alunos de medicina, pelo menos na minha faculdade, a gente vê alguns alunos querendo sim, fazer exatamente isso. Falar que não está nem aí pro sistema, então vai de chinelo mesmo. Assim, e numa aula de medicina não é um lugar adequado para você de chinelo, né? Com certeza. Pro hospital e de bermuda, então a gente tem que ter um mínimo de bom senso, né? Tudo bem. E de calça jeans, um tênis confortável, né? Uma camiseta polo. Claro. Eu acho que isso não denigre ninguém, mas tem um limite também, né? Claro. Com certeza, principalmente quando você pensa, né, se está realmente frequentando o hospital, né, e às vezes até, né, visitando doentes ali, tudo mais, né, pessoas que estão, né, fragilizadas, né, aí chegam, vê uma pessoa totalmente desleixada, assim, né, ali, né, por mais que às vezes, né, tem um responsável e tudo mais, né, uma pessoa totalmente desleixada ali, meio que, entre aspas, cuidando dela, né, ou ajudando a cuidar, realmente não é uma coisa não pega bem bacana. porque o paciente, o doente está ali querendo, né, uma ajuda de um profissional, ela bota uma expectativa no profissional, Sim, né? com certeza. Estou falando especificamente do médico. Então, a Mari mesmo, ela sempre se arrumou muito para ir para o hospital, para o consultório, e às vezes era até criticada de se arrumar tanto assim. Mas isso demonstra que você tem respeito pelos seus pacientes, né? Exatamente. Pelo seu cliente. E essa crítica também tem tudo a ver com isso que a gente estava falando, né? Que na verdade foi o conceito por trás dessa flexibilização de você poder se vestir do jeito que você se sentia mais confortável. Se a pessoa se sente confortável se arrumando, né, estando bem apresentável para lidar né, com os clientes, com os pacientes, com seja quem for, né, ser criticado por causa disso é tão, né, sem sentido quanto ser criticado por realmente estar mais à vontade, ou realmente, né, isso aí, de calça jeans ou qualquer coisa assim, né? Então acho que são duas coisas, né? Eu acredito muito é o que você disse, né? Tem que ter bom senso, lógico, né? Tem que entender onde está, no ambiente que está, mas as pessoas, né, ficam sempre criticando quem é diferente delas, né? Então a pessoa que quer, às vezes gostaria de estar ali de bermuda, que também não é adequado, e criticando alguém que gosta de se arrumar, né? Sim. Qual é o problema, né? Cada um tem a sua personalidade, né? Tem seu jeito de ser, a forma que se sente melhor. Então acho que né, esse movimento todo que aconteceu no local onde eu trabalho era justamente isso, assim, você poder se expressar da forma que você quer, não que você é obrigado a ir menos arrumado do que você ia, mas se você até quiser usar terno, né, eu tenho amigos que se sentem bem usando terno, né? Nossos amigos em comum, a gente tem alguns que eles falam, ó, mesmo hoje no meu trabalho podendo e sem, eu prefiro ir com, porque eu me sinto melhor assim, eu me sinto que eu estou mais adequado para o ambiente. Perfeito, né? Ninguém tem
ninguém tem direito de criticar como a outra pessoa quer se Uhum. vestir, quer se arrumar, né? A pessoa, na verdade, está expressando o jeito que ela é, né? Aham. E você fez publicidade, né, na ESPM, Sim, e trabalha com isso hoje em dia também, né? sim. Eu fiz faculdade, na verdade, de propaganda e marketing, né? E eu trabalho exatamente na área de marketing, né? Dessa instituição financeira onde eu tô. Lembra que eu fui com você lá fazer o vestibular? Lembro, lembro. Acho que foi da Metodista, né? Eu Lembro, lembro que a gente estava em São Paulo, a gente estava no Guarujá, né? é, Foi isso? A gente estava no Guarujá, a gente passou acho que uma semana lá, e aí nós passamos justamente, né, como a gente estava próximo a São Paulo, próximo de quando seriam os vestibulares. E aí eu lembro, sim, que a gente foi lá para fazer, né? E até a Metodista é na sua cidade, né? São Onde Bernardo você, do Campo. onde você nasceu Eu lá, né? nasci lá. Então é na sua cidade. Então eu lembro da gente ter ido juntos para lá, É, até conhecido alguns amigos seus. aham. Isso foi legal. Primeira vez que eu fui assaltado foi com você, lá em Guarujá. Eu Lembra? lembro. Mas você é tão liso que você conseguiu passar uma lábia nos assaltantes. Como Eles parecia. queriam o seu tênis e acabaram levando um house. É, Eu conto essa história pra todo mundo. ai, cara, bons tempos, né? Muito. E, e aí, bom, vamos falar então, você trabalha com marketing, né? E aí tem umas atividades paralelas que acompanham você desde sempre, né? Com música também Uhum. e hoje em dia com audiovisual, com Sim. YouTube. E isso eu acho que é o seu principal hobby hoje em dia, não? Sim, com toda certeza, né? Eu, assim, tive um período de, vamos dizer, uns 8 ou 10 anos em que tocar, né, que a música, assim, Uhum. com bandas e tudo mais, foi meu principal hobby durante, vamos dizer, 92 até 2000 e pouquinho. Mas antes e depois disso, as artes audiovisuais sempre foram minha grande paixão, né? Uhum. Assim, até durante, né? Enquanto eu estava nas bandas e tudo mais, eu continuava desenhando capas de discos, né? Tendo ideias, assim, desenhando logos das bandas, é, fazendo outras coisas, né? Tentando fazer clipes, né? Tudo mais. Uhum. O audiovisual sempre me acompanhou. Tive esse período em que a música, principalmente o rock, né? Era meu principal hobby. Só um minuto. Você sempre gostou de desenhar, né? Desde, assim, a gente estuda junto desde a quinta série, eu acho. Que, E você sempre desenhou, né? Foi uma coisa sim, que sempre impressionou todo mundo, a sua capacidade de desenhar sem copiar, né? É tudo da cabeça. Então, essa é uma coisa que eu tenho bastante na memória. E como que você tinha essa capacidade assim de se desenhar tão perfeito assim os traços sem ficar, sabe, rabiscando assim, eram traços contínuos, né? É uma ah, coisa muito eu muito legal mesmo. Obrigado. Mas eu acredito que, como tudo na vida, é a prática, né, que faz a gente aperfeiçoar qualquer habilidade, né? Então, assim, eu, né, acredito que eu vejo as minhas filhas, principalmente a Laís, né, que é mais velha já e assim já desenha realmente. Ela tem Ela uma, desenha também. sim, e ela tem uma habilidade, um dom. E eu sempre estimulei muito também. Mas assim, por mais que eu talvez até tenha tido uma certa facilidade, uma certa habilidade, se eu não realmente não praticasse, eu não teria desenvolvido. Tanto que hoje minhas habilidades decaíram muito, né, no desenho, a mão livre mesmo, né? Eu às vezes desenho algumas coisas, principalmente com a Ana, que é minha filha menor, né? Ela fala: "Ah, pai, desenha um cachorro, desenha um urso, É, desenha isso". E eu desenho para ela, mas óbvio, como eu fiquei muito tempo sem exercitar o desenho à mão, é. eu perdi muito a habilidade que eu já tive. Mas na época, né, de criança, adolescente e tal, eu desenhava muito, né? Então com isso às vezes um pouquinho de habilidade que eu tinha já, um pouquinho de dom talvez que eu tenha tido, né? Eu fui desenvolvendo realmente praticando, né? É. Lembra que a gente competiu numa competição de desenho uma vez no shopping aqui? Tinha uma competição para quem desenhasse um desenho da Disney, né? E aí
Aí eu falei, ô Du, vamos lá. Tem uma competição ali. O vencedor ganhou uma viagem pra Disney, né? Vamos lá comigo lá. E ele foi lá, desenhou, desenho o meu, ficou super legal, assim, bem pintado, assim, né? Mas era uma cópia que eu consegui copiar ali e desenhei sombreado, tudo. E você foi lá e desenhou uma coisa totalmente original, né? Uhum. E no fim você acabou ganhando, eu fiquei em segundo, né? Eu falei, caramba, Você me filho da chamou e mãe. aí você ficou em segundo E eu lugar ganhei no fim das uma contas. passagem pro Play Center, né? Eu Foda. lembro. Não, isso, na verdade, sim, né? Foi uma coisa que a gente, principalmente nós morando numa cidade pequena, né? A gente nunca tem muita noção, assim, né? Mas, né? Eu acho que até eu faço bem, né? Mas será que eu faço tão bem assim, né? E nessa época, sim, realmente foi uma validação da minha habilidade com desenho naquela época, né? Porque eu, na verdade, sim, não sabia quantas. Eu acho que o limite de idade era até 12 anos, né? A gente tinha É, 12, eu acho não que era lembro. até 12. É. Eu lembro que a gente estava no limite da idade, eu só não tenho a certeza de qual era a idade que a gente tinha. E eu não tinha noção, eu falava assim, não sei, né? Se tem muitas outras crianças, né? Nessa faixa etária que desenham tão bem ou melhor do que eu, né? E aí, sim, eu fiquei muito feliz de ter sido uma validação da Aham. minha habilidade ali naquele ponto, né? Não que para mim fosse um esforço, né? Porque para mim era um prazer, né? Eu ficava à noite ali até, vamos dizer, depois que eu jantava, até a hora de dormir, ficava desenhando ali, né? Era o meu passatempo, né? Naquela época a gente não tinha celular, não tinha É. internet, não tinha nada, né? Então, assim, duas coisas que eu gostava muito de fazer eram ler gibi e desenhar os personagens dos gibis, né? Uhum. Então era uma coisa que eu realmente desenvolvia muito, né? Todo dia praticamente eu estava desenhando. Aham. Então, no fim das contas é isso, né? A prática vai te fazendo É. evoluir. Aí depois você foi pra música, teve banda de rock. Aí, né, isso, né, realmente, essa época que a gente está falando foi quando a gente tinha entre 11 e 12 anos. Aí quando a gente fez 13 anos, a gente estava na oitava série. Sétima, 13, sétima. Tá, é que a gente faz. é, A gente fez 13 na sétima. É. Tá, é porque aí, como a gente faz aniversário no final de julho, né, na verdade, Aham. na oitava série, a gente tem 13 anos 13 pra 14. a maior parte do tempo, né? E É. ali, logo no começo da oitava série, o André Galiano, que nosso grande amigo que já foi ser entrevistado aqui, É. veio da Argentina para Bebedouro e assim eu gostava já de algumas coisas de rock, né? Minha irmã escutava Van Halen, Bon Jovi, meu primo me apresentou Ramones, né? Que é uma coisa também que eu gosto muito até hoje. Tinha um outro amigo nosso, o Eric, ele tinha uma fita dos Toy Dolls, que É. era uma banda de rock também, super engraçado. Então, assim, eu gostava de algumas coisas de rock, estava começando a me interessar, mas quando o André mudou para cá, né, ele e o Rodrigo, o irmão dele, eram super roqueiros, assim, eles só ouviam rock, Kiss, Iron Maiden, Aham. AC/DC, e eles apresentaram tudo aquilo para nós, né? Aham. E eu, cara, fiquei realmente, para mim foi como se eu tivesse descoberto, sei lá, o, o Santo Grau, né? Aham. Eu, né, eu vi aquilo tudo, né? Rock, os clipes e tudo mais, e eu fiquei totalmente viciado, Lembro que apaixonado, né? tinha MTV, a gente ficava vendo bastante Sim, clipe na época, né? sim. Gravando clipe. Era outra coisa que eu fazia também. Aí eu depois dessa fase do desenho, aí minha outra paixão também tinha a ver com artes audiovisuais, que eram os videoclipes, né, cara? Então, assim, eu realmente ficava de madrugada esperando um clipe passar para gravar, né? Aham. Porque eu falava assim, eu acho que hoje vai passar, né? Porque Aham. lógico que tinha algumas coisas tinha algumas músicas que estavam na moda, Aham. né? Que a MTV passava muito. Então eu sempre ficava nessa expectativa, vou esperar. Às vezes passava muito da hora de dormir, eu falava assim, não, vou esperar mais um pouco, porque Aham. quem sabe agora passa, não sei o Aham. que, dormir tarde e tudo mais, mas era uma paixão mesmo, né? É. Eu queria. Tinha MTV e tinha um programa chamado Kryptonita, lembra? Sim, sim, eu gravava muita coisa lá também. É.
Eu também gravava. Era muito. E rádio também, né? Eu gravava Sim. música da rádio, né? Fita cassete. Isso também é uma coisa que eu lembro muito, né? Até, assim, as rádios rock que a gente tinha acesso aqui, de Ribeirão Preto e tudo mais, acho que até surgiram um pouco depois, né? Aham. Mas eu lembro de gravar, por exemplo, um pouquinho antes disso, né? Ainda falando sobre música, eu lembro que eu gostava muito nessa época de rap, né? Então, assim, Uhum. antes dessa fase do rock, né? E eu lembro que eu adorava Vanilla Ice, Vanilla Ice. né? MC Hammer, né? Aham. E eu lembro que eu peguei uma fitinha assim, laranja, É. e eu gostava tanto de You Can Touch This do Aham. MC Hammer que eu gravei a música. é, eu gravei só essa música na fita inteira, os dois lados, É. pra ficar ouvindo o tempo todo. Aham. Assim. Então era uma coisa assim, a gente se divertia muito com isso, né? Aham. Tinha essa. Era raro, né? Era difícil de você É. conseguir a coisa, né? Hoje em Como era dia, né, difícil, né? assim, a gente às vezes até, por exemplo, hoje eu às vezes procuro uma música, quando eu acho eu escuto uma vez só. Na época era tão difícil de você achar que era isso. Às vezes você gravava, você escutava todo dia, toda Aham. hora aquela música, né? Igual criança, né? Brinca pra caramba ali, a mesma coisa. A gente tinha isso também. Sim, sim, era super legal, era muito divertido, né? Assim, era uma coisa de garimpo, né, que você tinha que fazer. É. Aham. E, e aí depois evoluiu pra internet, como que foi? Música eletrônica também, né? A música eletrônica já veio uns bons anos depois, né? Mas assim, depois dessa fase toda de até um negócio interessante de fita, né, que a gente estava comentando, É. que eu, né, só para ilustrar como era ligado em música, né? Eu não sei, você deve lembrar com certeza você lembra, né, daquele disco do Jive Bunny, Aham. né? Que eram só era um disco assim remixado, né, com músicas antigas dos anos 60 e tal, e era um trechinho de cada música. Eu, quando eu escutei aquilo lá também, eu, na verdade, assim, eu lembro de olhando na loja, assim, atrás do disco, e eu vi que era um disco, os discos na época tinham, vamos dizer, alguns discos tinham 8 músicas, né? É. O normal talvez seria umas 10, né, no máximo. E aquele disco tinha umas, sei lá quantas, 60 músicas, É. né? 70 músicas, né? Eu olhei e falei, nossa, mas como assim, né? E eu falei para minha mãe, falei, eu quero esse disco aqui, tem 70 músicas. Assim. Ela falou, não, isso aí deve ser maior furada, você acha que Aham. vai ter 70 músicas num disco? Não, mas eu quero. Ela acabou comprando para mim, né, o vinil do Jive Bunny. E quando eu cheguei e ouvi, assim, era uma coisa muito diferente, né, que era isso. Eles pegavam um trechinho de cada música e faziam umas músicas super legais. E eu comecei, né, ainda nessa minha trajetória aí do audiovisual, né, dos meus testes e tudo mais, eu comecei a pegar as músicas que eu gostava e gravar numa fita só o refrão de todas as Ah, é? músicas, para tentar fazer uma coisa tipo um Jive Bunny, Sei. assim, né, fazer um remix meu, né. Aham. Lógico que não deu certo, não ficou legal, né, mas assim, era mais um desses testes, né, que eu sempre fazia nessa minha paixão do audiovisual. Né. Aham. E aí sim, depois disso eu tentei, né, como disse, gravar alguns clipes, né, para as bandas que eu tive, principalmente na época do colegial, né. A gente fez, eu lembro na casa do Felipe Tamburello, nosso outro amigão também, né, que, que sempre tocou bateria com a gente, que a gente gravou um clipe lá. Eu falei, vamos gravar, tá a gente fazendo aqui, a gente faz algumas coisas assim, tipo umas pegadinhas, algumas coisas no Aham. meio, e a gente põe algumas cenas da gente tocando, com umas outras cenas, da gente andando, fazendo umas coisas engraçadas e tal. Eu lembro da gente fazendo, lógico, também não ficou nenhuma maravilha, né? Mas é tudo isso, né? São todos esses testes que a gente vai fazendo, o aprendizado que a gente vai tendo, né? Para no futuro ver se vira Aham. alguma coisa. Aham. A gente já fez filmes juntos também, né? Do Ah, filme de sim, ação. sim, sim. Fazer um pequeno break aqui. Falar que no final do vídeo, para quem comentar no nosso vídeo aqui, eu vou sortear. Na verdade, não vai ser o sorteio. A pessoa que tiver o comentário mais curtido, eu vou mandar esse livro da Luana Salgueiro, que é uma coach de culinária
contemporânea, com várias receitas bem práticas, funcionais, e que eu entrevistei ontem. Então ela me cedeu alguns exemplares que eu vou distribuir ao longo aí dos meus vídeos, esse livrinho dela, tá? Então, ó, comentem aqui no final do vídeo, tá bom? Então a gente começou essa minha paixão aí de fazer esses vídeos, filme, fotografia, vem da nossa época de ginásio, colegial, né? Aliás, é no colegial que a gente fazia essas coisas. Fazia uns vídeos, uns filmes, né? Bem Sim. toscos, né? Mas era muito divertido. Não, aquele filme, na verdade, lógico, né? Os equipamentos não possibilitavam que ficasse uma superprodução, Aham. mas foi todo mundo muito dedicado, né, pro Scorpion Enes, que vocês até conversaram sobre ele na entrevista com o André, né? Aham. E, e eu lembro de eu subindo numa mureta, assim, na sua casa, para conseguir fazer uma tomada de cima de vocês passando correndo, assim, numa perseguição. É. Então, assim, era coisa que a gente adorava fazer, né? Não era uma coisa assim, vamos ver se isso aqui vai dar dinheiro, né? Era uma coisa que Aham. a gente fazia assim, com muita pureza, né? Com É. muita. Por paixão mesmo, né? Por hobby, por diversão, né? Aham. Era uma coisa muito boa, né? Todo mundo se envolvia, Aham. era muito E legal. se eu não me engano, era no terceiro colegial que a gente fazia essas coisas. Scorpion Enes foi no terceiro? Segundo ou terceiro. Eu É, só sei que até o terceiro a gente fazia. foi com certeza num desses 2 anos, né? Aham. Porque pela turma que a gente tava, né? É, Era o pessoal dessa escola. é. Por isso que, nossa, eu prestei o vestibular no terceiro ano, não sabe, assim, me levei um ferro, Mas medicina é assim mesmo, né? É muito mas difícil, né? e Primeiro. depois fui correr atrás com um ano de cursinho, né? Mas não me arrependo de maneira alguma do que a gente aproveitou. Eu acho que até uma das vantagens, assim, de a gente fazer. Tem muitas pessoas que moram em cidade pequena e mandam o filho para estudar fora, no colegial, sabe, cidade maior. E eu acho que perde essa convivência, esses momentos, Sim, né, da juventude que não voltam nunca mais. Você perde aquele apego à turma, sim. né? E isso a gente traz até hoje, né? A gente carrega até Com hoje certeza. essa amizade com a turma do colegial. É. Se tivesse estudado fora, alguma coisa assim, não teria, né? Com toda certeza. Eu acho que foi uma fase, assim, que moldou muito o nosso caráter, né? Acho que assim, a gente vê os reflexos que ela tem justamente nessas amizades duradouras que a gente formou lá, né? Toda a turma da escola era muito unida, assim, as amizades também que eu fiz fora da escola, mas também nesse período também, né, com todo o meu pessoal que depois eu tive a banda Carnificina, né, o Fabrício, todo o pessoal lá da Vila Mazeu, né, o É, Turcão lá, do Bodão, toda aquela turma, assim, né, a gente formou muito esses laços realmente justamente nesse período aí é, de, de colegial, né, e, e realmente são coisas, né, que a gente tem até hoje, né, são todas amizades que a gente preserva até hoje, que a gente valoriza muito até hoje. uhum, Então eu acredito nisso que você falou mesmo, né? Se eu tivesse saído daqui, né, qualquer coisa assim, com certeza a minha vida seria muito diferente, né? uhum, Teria, teria talvez muito menos amigos hoje, assim, né? Muito menos amizades fortes, assim, né? Laços de amizade fortes que a gente tem é, hoje. aham, é. Eu também carrego essas amizades assim mais próximas, vocês e, e alguns da faculdade, né? Acho que é isso que Uhum. fica mais, principalmente a faculdade de medicina, a gente passa mais tempo juntos, né? Eu acho que talvez na sua área e outras áreas assim não sejam tão forte, né? Eu, na verdade, sim, a minha. Eu não sei se você lembra disso, né? Você conheceu meus amigos da faculdade, mas não sei se você lembra disso, mas assim, a gente tinha uma turma realmente também extremamente unida, né? Aham. O maior problema que eu enxergo foi a distância, né? Né? Porque realmente, assim, como eles ficaram todos em São Paulo, né? Aham. A 380 quilômetros, por mais que eu goste ainda muito de toda a minha turma lá
ocasionalmente converse com eles pela internet e tudo mais. Foi muito difícil, né, a gente nutrir a amizade, né, assim, cuidar dessa amizade, porque era muita distância, né? Então, realmente, eu vejo que todos eles ainda continuam muito unidos, né? Toda a minha turma da faculdade, mas eu, pelo fato de ter voltado para Bebedouro, acabei me distanciando deles, não por vontade, né? Mas porque não teve muito o que fazer, né? Eu, inclusive, eu me formei em 99, né? Eu lembro que em 2006, né? Já fazia um tempão que eu tinha me formado, eu fui para lá, encontrei com todos os meus amigos. Antes disso, na verdade, eu encontrei com eles algumas vezes também, casamentos e tal, de alguns deles. E, lógico, nós continuamos sendo amigos e tudo mais, mas perdi realmente essa convivência, né? Mas todo esse período mesmo, né? Quando a gente é jovem, né? As amizades têm um peso muito grande, né? Então, são amizades que duram mesmo. Deixa eu dar um... Peraí. Bom, aí, né, a gente estava até indo nessa linha do tempo aí, né, da colegial, faculdade e tudo mais. Eu, na faculdade, comecei a ter alguma experiência com... na época, estava começando a ter... Né, o pessoal fala em Photoshop, né, essas coisas. Flash, né, que era o que se usava para animar os sites, né, na época. E assim, estava começando a se falar nisso, então eu tive aula de Photoshop na faculdade, achei super legal, né, como é uma coisa também que tem a ver com isso, né, com artes, né, você mexer nas fotos e tudo mais. Era uma coisa, já fazia tempo que existia ou foi naquela época que inventaram mesmo? Sinceramente, cara, eu nunca lembro. fui atrás da história, assim, né, do Photoshop e tudo mais, mas eu lembro que na época que eu entrei na faculdade, lá foi a primeira vez que eu ouvi falar, né, em Photoshop. E eu lembro até que um amigo meu me mostrou um efeito que ele fez, né, que hoje eu vejo que era muito simples, né? Mas ele tinha trocado a cor do céu, né? E eu olhei e falei, nossa, que coisa legal, né? Não sei o quê. Ele falou, essa aí é muito baba, não sei o quê. Eu falei, mas é muito legal que você tenha hoje a possibilidade de fazer esse tipo de coisa, né? Porque até então a gente não tinha, né? Eu lembro que você tinha um computador com Windows na sua casa, não tinha? No colegial. Era uma coisa Eu lembro bem... que você tinha um Corel Era Draw, bem... algumas coisas, ou alguma coisa parecida, mas eu não tinha, né? Assim, eu tinha um computador em casa, mas um computador super rudimentar, assim, dos anos era um 80. Paintbrush, chamava. Paintbrush, eu lembro. Que a gente fazia alguns desenhos. Mas fazia uma coisa muito tosca com o mouse, né? Desenhava com o mouse, assim, aqueles desenhos pixelados, né? E você dava um zoom, e conseguia... Mas eu também, quando a primeira vez que eu vi isso na sua casa, também fiquei louco, né? Porque era uma coisa... porque até então a gente coloria tudo na mão, né? Com lápis, né? Hidrocor, tudo. Então quando os primeiros contatos que eu tive com toda essa parte, né, de manusear imagens e tudo mais no computador, eu achei uma coisa super legal, né? Muito... uma evolução daquilo que eu gostava de fazer, né? Nos desenhos, a partir dali você conseguia fazer arte no computador, né? Então eu achei muito interessante, fiquei super fascinado com aquilo, mas eu, na faculdade, né, morava em república e tudo mais, não tinha computador, assim, o que eu conseguia mexer era na escola, né, na faculdade praticamente. Mas aí quando eu voltei para Bebedouro, aí realmente meu pai tinha um computador aqui, né, e eu instalei versão pirata, tá, né, do Photoshop e tudo mais, e comecei a fuçar, né, fuçar. Aí um outro amigo nosso, Luciano, o Grilo, né, que tocava bateria também com a gente, ele já estava mexendo com flash, né, e ele me mostrou algumas coisas, eu também fiquei louco, né, falei, nossa, que legal, né, você consegue fazer desenhos animados, né, como eu disse, eu era muito ligado, né, em gibi, personagem, né, durante toda a minha infância, né, adorava Thundercats, He-Man, né, todas essas coisas, né, que você sabe. Então, assim, quando eu vi a possibilidade de fazer desenho animado no computador, de graça, né, eu achei aquilo maravilhoso também, né? E comecei a... Né, ele me deu algumas noções ali de Flash, aí eu fui para o Senac fazer um curso, né, de
Eu queria fazer um curso só de Flash, né? Mas eu tive que entrar no curso técnico de informática, né? Fazer o curso inteiro ali de 2 anos. Mas eu estava tão focado em aprender Flash e web design também, que eu achava legal, que eu acabei fazendo os 2 anos de curso ali, esperando só pelo último módulo ali, que eram os últimos 3 ou 4 meses. Fiz o curso inteiro só esperando aquilo, mas não me arrependi, não. Assim, lógico que eu aprendi muita coisa, né? Aprendi hardware, redes, um pouco de programação, que foi bom ter essa noção, né? Era uma coisa que eu não tinha muito interesse, mas hoje, principalmente, né? Que os computadores, celulares, tudo mais estão em todo lugar, é bom você ter uma noção de conhecimento dessas coisas, né? Então ali eu aprendi bastante sobre o computador e aprendi no final o que eu queria, né? Que era justamente essa parte de Flash, né? Não lembro se teve coisa de... Acho que Photoshop não teve, mas teve de web design também, do modo geral, front page, HTML, né? Então foi uma coisa que eu também achava muito interessante. E aí eu comecei a fazer, né? Mais uma vez o negócio da paixão, né? Eu adorei aquilo ali, adorei o Flash, adorava o Photoshop. Então eu ficava em casa, todo o tempo livre que eu tinha, mexendo em imagens, fazendo animações, fazendo desenhos animados, fazendo até no Flash, de repente, trailers de filmes assim que eu gostava, né? Pegava algumas imagens, pegava algumas coisas e, na verdade, tava ali fuçando para aprender e me divertindo ao mesmo tempo, né? E tudo isso, esse aprendizado, né? Assim, lógico que eu vi o potencial daquilo em termos de carreira, né? Mas eu fazia muito mesmo por causa porque eu gostava, né? Assim, não era, eu tenho que fazer isso aqui porque quem sabe isso daqui possa ser uma carreira para mim, né? Eu fiz porque eu tinha paixão por aquilo. Então é uma coisa que o pessoal até fala, né? Assim, é bom você trabalhar com paixão, porque se você não trabalhar, provavelmente vai ter alguém concorrendo com você que trabalha, né? Aí quem que vai ser melhor, né? O cara que faz só por fazer ou o cara que é apaixonado mesmo por aquilo, né? Então, eu lembro quando eu fui participar do processo seletivo para a empresa onde eu estou hoje, eu levei um CDzinho ainda na época, né, com alguns trabalhos que eu tinha desenvolvido. E o meu gerente na época falou, quando eu passei no processo, ele falou, olha, o que fez a diferença foi esse seu portfólio aqui que você entregou para nós, de imagens, animações, tudo mais, que era uma coisa que a gente gostaria de alguém aqui que fizesse, né, mas não tinha ninguém por enquanto. E, lógico, você não vai fazer só isso, mas isso foi o que fez a diferença no processo seletivo para você ser selecionado. Então, foi isso. No fim das contas, é isso, né? Eu fiz não por pensar nisso como uma carreira, né? Fiz pensando realmente que era uma coisa que eu gostava de fazer, que eu sentia prazer fazendo, mas isso me ajudou também profissionalmente, né? Então, isso foi muito legal. É legal. Aquele velho ditado assim que imagem é tudo, né? Tá cada vez mais verdadeiro. E eu digo assim mais, o audiovisual é tudo e vai se tornar ainda mais, eu acho, no futuro. Porque você vê na indústria fotográfica, por exemplo, de moda, de tudo que envolve fotografia como propaganda, está cada vez mais partindo para o lado da tecnologia mesmo, de computação gráfica, né? E deixando não sei se o futuro vai ser esse, de você não ter mais, por exemplo, uma modelo carne e osso, né? E substituída por uma imagem de computador, né? E isso já tem hoje, né? Você vê no Magazine Luiza, né? Tem uma personagem que tem no Instagram que ela é um desenho animado assim bem produzido, todo estilizado, moderno, com computação gráfica, e ela faz propaganda para as grandes marcas, Gucci, Prada, vai nos lugares, ela é convidada, assim, convidada entre aspas, né? Mas eles fazem esse jogo de
de computação gráfica e coloca ela em vários locais. E quem está ganhando com isso? Não tem nenhuma, não é um modelo, é o cara lá que está inventando isso. Então, qual que vai ser o futuro? Será que o audiovisual ou a computação gráfica vai substituir tudo isso, esse modo de propaganda fotográfica mais real, artesanal, né? Eu lembro, né, que poucos anos atrás você tinha realmente os personagens das empresas e tudo mais, eram mais caricaturas mesmo. Aí a gente teve uma fase do realismo, mas assim, o realismo realmente tipo da Magalu e tudo mais, né? E hoje, né, eu até sei porque recentemente eu tive contato com uma empresa que faz isso, né, por causa de uma questão lá da empresa, e eles perguntaram, falaram assim, olha, nós, na verdade eles propuseram, falaram, nós temos a caricatura, nós temos o realista e nós temos o hiperrealista, que é justamente isso que você está falando. São coisas que praticamente parecem uma pessoa de verdade, né? Realmente a coisa evoluiu demais, né? E até um outro ponto disso que você falou, não só isso, né? Como assim, né, é uma coisa até preocupante, né? Pessoas perderem a oportunidade de trabalhar para uma criação ali digital, mas assim, hoje a gente vê artistas ressuscitando através da computação gráfica, né? Então a gente vê, por exemplo, aquele rapper Tupac, né? Teve uma turnê dele como holograma, né? Holografia. Teve vários outros artistas também, o né? Fred Mercury também. Fred Mercury também teve. Do Fred Mercury nem fiquei sabendo. Mas tem, né? Hoje em dia tem isso, né? Tem ou o Fred Mercury, gráfica. ou não, acho que o Fred Mercury foi uma projeção dele só no telão, eu acho. Não teve uma holografia dele, não. Mas tem isso, né? O pessoal está fazendo turnês com artistas que já morreram, né, através da computação gráfica. Né? Isso é uma coisa realmente que a gente não vê onde. Acho que não tem muito limite, né? Ah, não, Vai evoluir isso cada não vez vai mais. ter, não tem limite. A gente vê também no ensino médico, né, na área da saúde, a tendência também de ter esse tipo de boneco, né, virtual ou holográfico. Holográfico, assim, ainda não é uma coisa do presente, mas com certeza isso vai evoluir para essas aquelas cenas futurísticas que a gente via nos filmes, né, de você estar na mesa que mexe ali a holografia, né, aprender a operar desse jeito. Já tem bonecos, né? Hoje muitas faculdades ensinam com boneco, porque já não tem disponibilidade de cadáveres como era antigamente devido a toda a burocracia, legislação. Aqui no Brasil é assim, é muito difícil você conseguir um cadáver, porque a instituição tem que, no momento do falecimento, mesmo que seja um indigente, ela tem que ir atrás de algum familiar e solicitar, você pode doar o cadáver do seu parente para estudo de anatomia. Então, imagina você, né, você como parente da pessoa que acabou de falecer, recebeu esse pedido, é uma coisa que não tem muito cabimento, né? E então, se você não tiver uma autorização, você não consegue captar esse cadáver, a não ser que a pessoa declare em vivo, em vida, que quer doar o seu corpo quando falecer para uma instituição de ensino, para ensino de anatomia, por exemplo, né? Mas isso que dificultou muito. Então, antigamente os alunos de medicina não tinham um cadáver para cada aluno. No começo você dissecava todo o cadáver ali, era bem diferente, né? Eu não sei exatamente como está aqui na minha faculdade, mas a grande maioria é tudo por boneco mesmo, né? Nos Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos tem a legislação lá é outra, então eles têm muito, muito cadáver, né? E a gente vai fazer curso nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita peça para cada aluno ali do curso, né? E essa peça é descartada logo em seguida, então lá tem bastante, né? Aqui já ficou coisa, muito difícil mesmo. Nos Estados Unidos é isso que a gente vê, né? Assim, muitas vezes é um país tão evoluído, né? Em tantos aspectos,
Mas no lado humano, parece que eles estão sempre um passo atrás, né? É isso que você está me contando agora, que eu não fazia a mínima ideia que lá, não quero nem saber se tem família, se não tem. Aham, É um cadáver ali, eu vou pegar. Não sei aham, exatamente como é que funciona, né? E lá também, né, desde quando eu fiquei sabendo, né, como é que funciona toda a questão das leis trabalhistas lá, né? Assim, Lá não tem essa proteção, né? Lá é. de negócio sobre férias, Aham, né? E todos os direitos realmente trabalhistas deles, né? E a questão também de saúde, né? Como é que aham, funciona a saúde lá, que lá não tem essa, né? Não tem sistema de saúde do governo, uhum, saúde é caríssima, né? uhum, Então lá realmente tem muita coisa muito evoluída, mas nessa parte toda humana, às aham. vezes a gente vê que não. É verdade. Nos Estados Unidos, uma mulher que tem um câncer de mama é, é praticamente declarado é, falência, bancarrota, Sim, a gente ouve porque essas é histórias. muito, muito caro, né? E estava conversando com um amigo meu, ele falou que uma vez ele sofreu um acidente e teve uma contusão craniana ali, caiu de cabeça no chão, sangue para tudo quanto é lado, veio a ambulância, aí ele falou assim, oh, não, não, não me leva pro hospital não, não me leva pro hospital não, deixa eu aqui que eu vou andando para É casa. brasileiro? Não, americano, porque se você é atendido, você até é atendido na urgência, né? Mas logo depois já chega a conta na sua casa, né? E mesmo para quem tem seguro saúde, não é uma cobertura total. Assim, eu posso estar enganado, mas pelo que esse meu amigo falou, você tem que pagar uma porcentagem, entendeu? Então, e como são procedimentos caríssimos, você pagar uma porcentagem do caríssimo é caro pra caramba, né? Então é comum você ter às vezes uma conta de 2, 3 mil dólares para pagar ali Nossa. de algum procedimento, alguma internação sua. Um parto normal nos Estados Unidos são 10 mil dólares. Nossa. Então imagina, você gerar um filho lá e não tiver um seguro. Muito Como que faz, complicado. né? Então, o Brasil tem todos os seus problemas, mas a gente se vira ainda, embora a conta não feche também, entendeu? Sim, Pro claro. governo, né? Então, por isso que gera todo esse déficit tudo econômico, né? Uhum. Porque a gente vai só acumulando saldo negativo, né? Sim, A conta não fecha. né? Mas realmente, né, a gente pensar no lado humano, né, a gente Uhum, tem muitos problemas do Brasil, tem muita coisa para reclamar, mas quando a gente faz essa comparação, né, uhum, com um país como os Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que a gente não está tão ruim assim, né? Se você tiver alguma doença, algum problema, né, por mais que se reclame do sistema de saúde, né, uhum, do governo e tudo mais, você acaba sendo atendido, né? Você uhum. acaba Sim. sem custo, né? Então é uma coisa positiva, né? Ah, Que a não, gente tem. é. Embora seja questionável, né? Nos Estados Unidos eles têm muito receio disso, né? De criar o, o programa público, né? Que vamos ver, vai gerar muita briga aí agora com o novo governo deles, né? É, com, com o Medicare lá, o Medicaid, vai ser meio complicado essa briga, né? Hum, Porque tem a tal da conta, né? Alguém vai ter que pagar a conta, né? Eles exato. vão ter que distribuir, né? Os impostos lá e isso vai gerar bastante discussão, né? É. E, mas assim, pelo menos a gente tem essa assistência, né? Uhum, Todo mundo, né? O sistema é universal para todos, né? sim. E aí ele tá falando do negócio do audiovisual, Uhum, e aí como que foi aí a progressão? tá. Depois de toda essa fase, né, do Flash, Photoshop e tudo mais, né, aí eu entrei nessa empresa que eu tô até hoje, né, há 14 anos, e lá, né, me desenvolvi ainda mais, aprendi a mexer com CorelDRAW, Illustrator, outras coisas que eu ainda não mexia, né,
Então, me desenvolvi mais ainda lá, né? Estava fazendo uma coisa que eu gostava muito, né? E, e um pouquinho depois, por influência de um outro amigo nosso, o JC, eu comecei a me interessar muito por música eletrônica, né? Aham. E nisso também, né? Assim, ali de 2000 para cá, né? Minha vida era no computador, né? Que Aham. até então eu não tinha, né? Que morava na República, lá em São Paulo, não tinha um convívio com o computador, né? E aí eu comecei nesse negócio, primeiro Photoshop, Flash, tal, tal, tal. E em 2006 eu comecei a fazer música no computador, né? Que música Uhum. tinha, né? Já tinha sido uma paixão minha durante muitos anos. E eu aprendi que, né, eu não precisava ter uma banda, um estúdio de gravação, tudo mais para fazer uma música do começo ao Legal. fim. Então foi uma coisa que também me fascinou. É, E eu também, né, aí nessa época virava fins de semana, madrugadas, aprendendo a fazer música eletrônica no computador. legal. E foi uma coisa que também, uma paixão que durou uns bons anos, né? Na verdade, até hoje eu gosto, né? Que hoje eu estou sem tempo para fazer, né? Mas até hoje eu tenho paixão por isso, é que eu não estou tendo tempo de realmente fazer. Mas eu, depois disso, eu e ele começamos a fazer shows nas festas de música eletrônica com as músicas que a gente fazia, né? Estilo o Sandy Júnior lá, o Júnior do Sandy. Não, não. Na verdade, eu nem sei que tipo de música eletrônica o Ele, Júnior faz, mas a nossa era uma música assim, totalmente eletrônica mesmo, não tinha nada cantado, né? Não aham, tinha é, voz, não tinha nada, era 100% feita no computador. Né? aham, Psytrance a gente começou fazendo, depois a gente começou a fazer outras coisas, house, techno, minimal, uma série de outros estilos, né? Mas era tudo bem mais underground, assim, né? Eu imagino aham, que o Júnior, não sei, né? Tô julgando sem nem conhecer, né? Mas provavelmente o dele era uma coisa mais pop, assim, né? Mais é, uma coisa mais pra grande massa, assim, né? A nossa era uma coisa bem de nicho mesmo, né? uhum, Mas era o que a gente gostava e a gente começou a tocar as nossas músicas nas festas. Depois é, disso, pouco depois também nós viramos DJs também, né? Tanto eu quanto ele, né? Quem nos influenciou foi o Tiago, que trabalha comigo, né? O Bodin. é, Ele já era DJ quando eu entrei lá. E a princípio eu estava produzindo música, mas não estava tocando. Aí depois que conheci o Tiago, a gente começou a se apresentar como DJs. Eu e o Jota também, a gente montou nosso projeto de música eletrônica Extreme Volume Trip e começamos a tocar em festas, né? A gente tocou todo lugar na época, né? Tava tendo muita festa para esse estilo de música, então a gente ia para Ribeirão, Jundiaí, Matão, é, todo lugar, né? O pessoal chamava a gente, né? A gente tava indo bem. uhum, Mas aí, alguns anos depois, né? Eu casei, né? Minha esposa engravidou e aí eu acabei parando de tocar nas festas. Né? Ainda aham, toquei durante um tempo ali, durante o primeiro ano, talvez, mas depois já começou a ficar difícil, né? aham, Com a Nenê em casa, tudo mais, né? Com a Laís, né? Minha filha mais velha. Então aí eu já parei um pouco com a música, né? Continuei fazendo ainda, né? Como eu disse, era uma paixão, né? Era um hobby, uhum, eu não fazia aquilo pensando em dinheiro, né? uhum, Então eu continuei fazendo, mas a minha carreira, assim, de fazer shows e tudo mais, eu tinha parado ali, né? Com a música eletrônica. uhum. E foi isso. E a evolução disso foi para hoje o YouTube, né? Então a gente, né, eu e você conversamos muito sobre o Você, YouTube. exatamente, como você foi um dos influenciadores, né, deu, assim, abri o canal, até abri um canal anterior a esse, mas eu achei que hum, tava muito vago, assim, não era uma coisa muito específica. Eu achei esse aqui é mais a minha cara mesmo, porque Uhum. eu não tenho um nicho, então, para não ter um nicho, é, assim, eu achei legal um canal de entrevistas, porque aí você gera conteúdos diversos, mas que aquela pessoa vai trazer alguma coisa de útil para, Uhum. assim, não é nada específico, não é nada muito só de medicina ou só de moda ou de fotografia, etc, né? Uhum. É uma coisa mais descompromissada,
E tanto é que os vídeos são longos, né? Então isso também gera uma certa dificuldade de visualização, porque ninguém vai ficar vendo, se ninguém não, mas são poucas pessoas que visualizam, né, o vídeo. Mas assim, é uma coisa que mais importante que eu curto mesmo, É a né? paixão, né? O que a gente tava falando. E eu procurei trazer uma coisa de qualidade, né? Eu comprei microfone, as câmeras eu já tinha, né? Preciso melhorar a luz, preciso melhorar um monte de coisa, mas isso não importa, né? Você vê que no YouTube, canais assim fantásticos, populares que fazem com celular, né? É, o Isso não YouTube é muito democrático, né? então o importante é o conteúdo, né? Uhum. Isso que é o que importa, né? E aí, E você falou uma coisa, né? Não é que você não tem nicho, né? Justamente, né? A gente gosta muito do Joe Rogan, né? E os podcasts de um modo geral. Lógico, tem podcasts que são mais voltados para a carreira, é, né? Outros são, né? Alguns são até nichados, mas é o que você diz, né? O podcast do Joe Rogan é um dos maiores podcasts do mundo e ele também não tem um assunto específico, né? Ele convida pessoas de todas as todas áreas, as áreas, né? tudo que ele tem vontade ele convida. A única diferença é que todos são super famosos, né? Sim, sim, claro. Mas um dia a gente vai ser também. Mas assim, Né, eu, por exemplo, lógico, a gente vê lá, por exemplo, no Joe Rogan, Mike Tyson, né, aham, artistas e tudo mais, mas ele leva, na verdade, sim, as entrevistas que eu mais tive curiosidade de assistir no Joe Rogan eram de pessoas que provavelmente também desconhecidos, sim. são conhecidas no meio delas e tudo Aham, mais, mas que eu nunca tinha ouvido falar, né? aham. Mas realmente o assunto que elas traziam ali, né, eram muito interessantes. Até eu te mandei É, ontem, né, aham. um trechinho de uma entrevista que eu vi, que eu achei super interessante, né, sobre os primeiros humanos, né, um esqueleto encontrado de... Eu vi uma parte, né, ele fala eu esqueci o nome dela, dessa, desse, desse cadáver, desse fóssil que eles encontraram. arte, né? Arte, ela não é ele, arte, né? Mas que eles viram que há uma diferença no tamanho dos membros, né? Os Sim, braços na são, proporção. os gorilas têm os braços maiores do que os membros inferiores, né? E Uhum. esse aí é mais ou menos o mesmo tamanho, né? As pernas e os braços. E eles não encontraram nenhuma evidência de que ele colocasse É, as mãos no chão, então aham, realmente eles entenderam que é um antepassado nosso, né? aham, E é isso, eu nunca tinha ouvido falar naquele cara, né, que está dando a entrevista, mas uhum, realmente, sim, às vezes você vê uns assuntos ali que são interessantes e você vai e assiste, né? E às uhum. vezes é isso, às vezes o assunto é boxe, né? Tava falando do Mike Tyson, né? Ou a história de uma pessoa famosa, e às vezes realmente um assunto, né? Ele fala muito sobre vida extraterrestre, né? Que eu Todos gosto esses muito. Um assuntos. dia eu quero chamar alguém que fale sobre isso. Se você tiver alguém que você Se conheça. eu descobrir alguém, com É, certeza eu te falo. outro dia eu fui lá no Ribeirão Shop assistir a palestra do presidente da UFO do Brasil, da revista UFO. Ah, Esqueci o nome dele, caramba. Mas é um assunto que me interessa demais, demais. Uma das coisas que me levou ao podcast do Joe Rogan foi justamente isso, eu acho, uhum. que de algum assunto assim, né? E na época eu comecei a assistir e, e aí segui, né? Então, O Joe Rogan, assim, pra mim, ele apareceu porque ele é comentarista do UFC, né? é, Então eu adoro UFC, MMA, tudo mais. E a primeira vez que eu vi ele ali, falei, o que será que é isso, né, que o cara tá fazendo aqui, né? E assisti, assim, algumas vezes e você sabe como é que funciona o algoritmo do YouTube, né? Eu assisti alguns, aí ele começou sempre a me recomendar. aham, E aí eu comecei a ver que tinha alguns assuntos realmente interessantes, né? Que eu cliquei, mas a primeira vez só para ver o que o comentarista do UFC está fazendo aqui, né? O que ele fala no programa dele, né? aham. E eu vi que realmente era interessante e aí eu comecei a assistir cada vez mais, né? E realmente acho fantástico, né? Para mim é um dos meus programas favoritos assim, É, no YouTube. putz, eu também. E aí negócio do YouTube, né? Você tá de cabeça no YouTube, né? Tem 7 canais, é isso? Na verdade, o negócio do YouTube foi assim, né? Eu tava um dia assistindo YouTube com a minha filha mais nova, né, a Ana, e eu comecei a observar que uns vídeos assim, né, até o que a gente Muito tosco, estava né? falando da democracia, né, uns vídeos muito toscos, É, né, infantis, né, e como eu disse, né,
eu sou ligado em produção de vídeos, animações e tudo mais há muitos anos, eu via que coisas muito mal feitas tinham milhões e milhões de visualizações, né? 13, 60, 200 milhões de visualizações. E eu olhava e falava, gente, não é possível, né? Como que isso funciona, né? E, e, e por que será que o negócio é assim, né? E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre YouTube e comecei a descobrir, né, alguns nichos que são interessantes, né, alguns nichos que têm realmente muito público e tudo mais, e comecei a criar alguns canais, né. O primeiro canal que eu criei foi realmente infantil, mas era um negócio, minha intenção era fazer animações, mas fazer uma animação é É muito muito tempo. complexo, né, é muito trabalhoso, né. E eu comecei a desanimar, né, eu cheguei a fazer a primeira, né, soltei, mas, né, começou a me dar preguiça de falar, pô, mas toda semana eu vou ter que fazer um Aham. assim, né, é uma coisa muito complicada. E aí começou a pandemia e minhas filhas estavam em casa sem ter o que fazer, né. E aí, né, elas passavam o dia inteiro lá, acho que no começo estava nem tendo aula ainda, né, estava tudo aquela, tava perdido, as Aham. escolas não tinham nem sistema ainda para dar aula É. online e tudo mais. E um dia eu falei com a Laís, né, minha filha mais velha, falei assim, você não quer fazer um canal no YouTube de vocês, né? Eu estava chegando perto da Páscoa e a Uhum. gente ia, a minha ideia era fazer elas fazendo ovos de Páscoa, né? Porque a Eliane faz doces, né? Trabalha com chocolate e tudo mais. Eu falei assim, seria legal fazer um vídeo delas fazendo ovos de Páscoa e, e publicar, ver o que acontece. Mas, no fim das contas, acabei não conseguindo comprar as formas a tempo, fui, a loja estava fechada, né? Porque realmente estava naquele começo da pandemia, estava tudo muito tumultuado. Aí fizemos um vídeo de caça aos ovos de Páscoa, né, que Uhum. foi o primeiro vídeo do canal. E foi muito divertido, né? Assim, É. nós nos divertimos muito fazendo. E a gente achou legal, né? E a Laís se empolgou de continuar fazendo. Uhum. Então, a partir dali, eu abandonei um pouco aquele canal de animações que eu Aham. estava pensando e comecei a me dedicar mais pro canal delas, né? Que a gente deu o nome de Laís e Ana TV. E aí a gente começou, né? Realmente, até hoje nós estamos experimentando ainda, né? Mas a gente começou a fazer receitas de sobremesas que as crianças podem fazer em casa. Elas começaram a gravar vídeo do TikTok Uhum. e a gente fez algumas compilações, né? Tinha outras coisas, assim como esse da caça aos ovos de Páscoa, assim, né? De filmar um dia, né? O que estava acontecendo, né? Então, assim, a gente começou a fazer também uma coisa, né? Assim como você, livre, né? Não tem um assunto específico, um tema específico, mas começou a fazer, né, vários vídeos que fossem divertidos para nós, né? Uhum. Que a gente entende que realmente YouTube é uma coisa que, né, o que eles dizem, né, é uma maratona, né, não é uma corrida de 100 É. metros ali, né? Aham. Então, assim, você tem que ter constância, né? Não Aham. adianta você pensar assim, né, eu vou fazer isso aqui e vai dar certo do dia para a noite, ou Uhum. em 2, 3 meses a coisa já, né, vai estar cheio de gente assistindo. Não é assim, né? É uma Uhum. coisa que você constrói, né? Você constrói a confiança com o público, né? Você, você tem que construir e você vai aprendendo mesmo na trajetória, né? Uhum. Então nós decidimos fazer assim, vídeos que a gente se divertisse fazendo, né? Agora Uhum. na época do Halloween nós fizemos 3 vídeos sobre Halloween, a Laís ensinando a se maquiar, né? Maquiagens de Halloween. Depois elas fizeram uma festinha de Halloween em casa, né? Porque Uhum. justamente não ia poder ir pra rua e tudo mais. Depois a gente fez a Laís assistindo uns vídeos, É, eu vi isso né, aí, muito assustadores, aí eu engraçado. aproveitei e dei um Aham. susto, né, ali. Então, assim, a gente faz coisas pra gente se divertir, né? Aham. Mais paralelamente a isso, assim, eu comecei, depois que eu comecei a construir esses vídeos, eu percebi que era relativamente simples, né? Até como eu já tinha uma noção também de produzir vídeos no computador, né? Eu já tinha feito algumas coisas, né? Na época eu era DJ, eu muitas vezes algum amigo meu gravava o que eu tinha feito, aí eu fazia uma ediçãozinha para colocar no YouTube, realmente Uhum. até para conseguir outros shows para fazer e tudo mais. Então, né, eu achava que era simples, né, fazer uma edição de vídeo no computador. Então, eu comecei a fazer esses e comecei outros canais também, né, canais de música, né, um de música eletrônica, outro de rap, né, hip hop. Fiz também um canal que é de mais para o pessoal fazer meditação e yoga, assim, né, com
uma música bem Legal. relaxante, algumas imagens de natureza, né? A pessoa também, né, principalmente uma coisa que aconteceu muito na pandemia, essa ansiedade toda, né? As pessoas com dificuldade de dormir. Então esse vídeo tem vídeos assim, né? Vídeos tranquilos, às vezes tem animais de estimação, assim, né? Brincando, tal, tudo coisa para as pessoas relaxarem, dormirem, meditarem, né? Fazerem yoga, né? Então tem esse canal também. Tem um outro canal também que eu criei que é um canal, assim, eu não sou péssimo na cozinha, tá? Não entendo nada de culinária, só que eu tive acesso a um material de receitas também que eu achei muito interessante. Então eu fiz uma adaptação desse material e criei um outro canal com essas receitas também, né? Legal. Tinha ali praticamente 100 vídeos de receitas, né? Então eu criei um outro canal com isso também. E é isso, como a gente estava falando, né? Como é uma coisa que me diverte, né? É um hobby para mim. Eu vou cada vez criando mais canais, né? Mais coisas. Então, todo esse trajeto eu já devo ter criado até mais de 7 canais, né? Só que alguns realmente eu vi que, isso aqui não é bem a minha cara, né? Vou deixar meio de lado. Os outros, assim, alguns eu atualizo quando dá, né? Mas esses 5 canais que eu tenho, que são coisas que eu tenho mais paixão mesmo, né? Principalmente das minhas filhas, né? Que é o nosso canal principal. Esses 5 eu já, pelo menos, todos eles têm pelo menos um vídeo por semana. Legal. Né? Alguns 2. Esse canal meu novo, que eu acabei de criar semana passada, de rap, ele tem vídeos todos os dias. Caramba. De segunda a segunda, inclusive sábados e domingos. Nossa. Ele tem vídeo todos os dias. Então, assim, são até também testes que eu estou fazendo, né? Será que um canal com vídeo todos os dias cresce mais rápido que um vídeo que posta uma vez por semana, ou um que posta 2, ou um que posta 3? Assim, são todos, também estou aprendendo, né? São todos testes que eu estou fazendo. Legal. Logo você vai abrir uma agência aí de YouTube, né? Das pessoas. Você já teve proposta assim de alguém procurando para você? Não, porque na verdade, assim, quem sabe que eu estou fazendo isso também são só realmente meus amigos próximos, né? Porque até questão da pandemia também, né? Como tendo muito contato com muita gente, né? Então, assim, quem sabe até que eu estou fazendo isso são as pessoas que estão mais próximas de mim, mais me acompanhando, né? No dia a dia, conversando comigo e tal, que sabem que eu estou fazendo. Mas eu tenho uma ideia, lógico, que à medida que eu senti que eu descobri o segredo do YouTube, que os canais realmente estiverem dando um bom resultado, eu penso em ter um canal para ajudar as pessoas, realmente, né, um outro canal para ensinar as pessoas assim, essa trajetória do YouTube. Né? Lógico que tem outros canais que falam isso também, mas eu penso em fazer um conteúdo diferente, né, diferenciado e até com um pouco mais de foco nessa questão do conteúdo infantil, né, que é uma coisa que eu não vejo muitos canais explicando isso. Então, assim, eu estou apanhando muito, né, para fazer acontecer, porque realmente hoje tem muitos canais que explicam assim, marketing de afiliados ou YouTube para você ensinar as pessoas a ser youtuber, né, tudo mais, mas assim, que fale especificamente sobre canais infantis, por exemplo, eu quase não vejo. Então, assim, quando eu senti que eu descobri ali o segredo, eu quero abrir um canal mais para ajudar as pessoas, porque assim, tem muita gente abrindo canal infantil, né, com os filhos e tudo mais. Eu tenho até amigos que têm também. E tem algumas particularidades, né? Eu estou descobrindo agora na prática, né? Não estou tendo a formação muito específica sobre isso, mas tô vendo o que dá certo, o que não dá certo, para no futuro criar realmente um outro canal com conteúdo para auxiliar quem está nessa mesma jornada. Uma das dúvidas que eu tenho, uma coisa bem simples, que é bem no começo, a hora que você publica vai postar um vídeo de infantil, aquele conteúdo para crianças lá. Se esse vídeo tem conteúdo para menores de 18 anos, alguma coisa assim, você põe que não é para criança ou você põe que é para criança? É uma boa pergunta, porque é uma pergunta que pode ter consequências. Tá? O YouTube, eu sinto que ele até confia nos criadores, né? Mas a informação que eu tenho é que realmente, sim, quando você tem criança no vídeo,
o ideal é você marcar. Eu sempre marco, tá? Principalmente quando a Ana tá, né, que é a pequenininha, porque na verdade isso é para indicar se tem menores de 13 anos, né? A Laís tem 11 anos, né, mas como ela já é grande, tá, às vezes alguns vídeos em que só ela tá lá e que não são vídeos destinados ao público infantil exclusivamente, né, como por exemplo receitas, né, esse tipo de coisa, alguns deles eu deixo desmarcada a opção de que é para criança, né? Porém, quando você tem crianças no vídeo, você tem que sempre marcar essa opção, porque em algum momento o YouTube pode fazer uma varredura ali no seu vídeo, Sei. detectar que tem crianças ali e acabar com o seu canal. Entendi. Né? Não só desmonetizar, como realmente extinguir o seu canal. É. E você fica até Legal, não marcado sabia ali, disso. né? Você fica até na lista negra ali do YouTube. Né? Uhum. Então, todo vídeo que tiver participação de crianças ou que for destinado exclusivamente para o público infantil, você precisa sempre marcar essa opção para não ter problemas. Porque uma das diferenças é que quando tem criança não pode comentar, né? Ele tem uma série de limitações. Você não consegue colocar cards, você não consegue colocar a tela final, né? Tem uma série de coisas que ele te proíbe. Isso tudo inclusive por uma ação judicial que o YouTube sofreu lá nos Estados Unidos, né? Que ele estava capturando informações de crianças para fornecer para os anunciantes. Né? E aí isso não pode, né? Abordar a criança dessa forma. Né? Então eles tiveram que fazer todas essas mudanças aí na plataforma, e hoje em dia todas essas mudanças são... Bom, a questão dos comentários é mais realmente pensando, acho que até engajamento. na psicologia da criança, né? Se alguém vai lá e comenta alguma coisa. Né, ofender a criança, qualquer coisa, né? A criança está preparada para isso, né? Então tem esse lado. E tem também todo esse outro lado de que você não... esses vídeos, eles não coletam informações da pessoa que está assistindo, né? Todo vídeo que é destinado à criança, ele não coleta as informações para fornecer para os anunciantes, né? Do comportamento desse usuário que assiste esses vídeos, né? Pelo menos enquanto ele está assistindo. Né? Lógico que a maioria das crianças hoje utilizam o celular ou a conta do pai ou da mãe, né? O responsável, né? Porque até a própria criança não... Né? Uma criança pequena não pode nem criar uma conta no Google, né? Para ela mesma utilizar. Mas como eles sabem, ela está usando uma conta de um adulto, porém está assistindo um conteúdo que é exclusivamente para criança. Então esse conteúdo tem que ter uma série de proteções. Né? Pô, massa. Bom, você vai passando as dicas aí, à medida que você vai descobrindo os segredos do YouTube, hein? Com certeza. Na verdade, o Du já me passou várias dicas, né, como você postar as palavras-chave, né, as hashtags, etc. Mas eu vou confessar que a hora que eu termino de editar o vídeo, eu quero postar logo, vou pôr de qualquer jeito, porque eu levo muito tempo para editar um vídeo. São vídeos longos e arquivos pesados, e aí eu não tenho, eu perco paciência, como se eu faço tudo do início ao fim, né? E por título, por música, por não sei o que, para cortar eu tô fazendo esse negócio de fazer uma chamada, né, um pequeno teaser, e eu tenho que fazer uma varredura no vídeo inteiro, e o vídeo assim, de 1 hora você perde uma porrada de tempo, e aí no fim você tá esgotado. Às vezes eu passo madrugada editando, e aí a hora que eu vou postar é a parte que eu tô destruído, né? Eu ponho lá de qualquer jeito e vai. Assim, uma solução para isso, né, que é lógico que eu não sei como é que é o seu o cronograma, né, o tempo que você tem disponível para isso, né, porque assim o ideal, né, que eu descobri também é o seguinte: você tentar evitar fazer tudo ao mesmo tempo, né, de uma única vez, né? Até por causa disso, né? Às vezes, você acabou de gravar e você vai editar, você já está cansado da gravação, talvez a sua edição não saísse tão boa quanto se você esperasse, né? Mas lógico, às vezes você não pode esperar, né? Porque o conteúdo que você tem, o tempo que você leva para fazer, se você não começar imediatamente, você não vai conseguir. Lógico que isso é uma coisa que só você vai poder acompanhar e controlar, né? Mas o ideal é você sempre, quando possível, tentar alocar. Bom, esse é o dia da gravação, esse é o dia da edição que eu tenho aqui
2, 3 horas disponíveis para fazer isso, nesse outro dia eu vou estar descansado, eu tenho 2, 3 horas para fazer isso, e você ter o outro dia para você fazer o SEO, né, que é essa otimização toda, né, que é realmente você buscar, né, eu uso uma ferramenta que chama vidIQ, não sei se você usa também, Não. que com o vidIQ, que é uma extensão que você instala no seu navegador, ele faz uma varredura naqueles, os vídeos, por exemplo, dos seus concorrentes, vamos dizer, né, aqueles vídeos daquele mesmo assunto que tags que eles utilizam, tudo mais, para você ter um dia para você fazer isso, né? Falar assim, ó, os vídeos que falam mais ou menos sobre isso, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo da entrevista que você fez com o Rafinha, né? Sobre stand-up, né? Os vídeos que são famosos, que tipos de tags eles utilizam, né? Os que são mais famosos utilizam que título, né? Como é que são as thumbnails desses vídeos, né? Que tem mais acesso e tudo mais. É realmente uma parte muito importante do processo, né? Mas eu entendo, né? Você dizendo, não, é o único dia que eu tenho para fazer, é o dia que eu faço a edição. Então eu não vou ter um tempo específico para fazer isso. Mas se for possível, né, você ter o dia para você fazer isso, né, fazer toda essa pesquisa da thumb, tags, thumbnails, títulos que funcionam, você realmente acaba tendo um ganho muito grande, né? Principalmente quando você fala em pesquisa, né? Porque o YouTube tem os vídeos que você pesquisa, né? Que o resultado pode aparecer no começo ou lá para o final da busca, e ele tem também os próprios vídeos que ele indica, né? Então mas ele também utiliza, né, essas informações. Então ele fala assim, bom, esse vídeo é sobre stand-up, então eu vou oferecer para quem está assistindo algum vídeo relacionado ao assunto, né? Então são coisas que é muito importante ter essa amarração, né, para ele saber para quem entregar o seu conteúdo, né? Coisa muito, muito legal. Então, eu estou procurando fazer isso. Tanto é que eu fiz ontem, já filmei uma entrevista que ainda não editei, eu já baixei no computador, tudo tá ali no programa. Tô fazendo hoje com você, amanhã eu vou fazer outra, então eu tô procurando evitar realmente fazer tudo de uma vez, porque eu tava assim, às vezes eu gravava no sábado para postar no domingo, né? E eu também tô evitando de fazer edição de fim de semana, eu ponho durante a semana. E um outro ponto muito importante que você tocou, publicar no sábado para sair no domingo, o YouTube, quanto mais tempo você dá para ele, principalmente com as palavras-chave e o SEO ali bem feito, né? O título, a descrição e as tags, né? Se você der para ele, quanto mais tempo você der para ele fazer a varredura ali do seu vídeo, e você já viu também que o YouTube ele gera automaticamente uma legenda para o seu vídeo, e ali ele consegue identificar o que você está falando, então realmente do que o seu vídeo se trata, né? Quanto mais tempo você der para ele fazer isso, melhor também ele vai entregar o seu vídeo, né? Ele vai conseguir identificar sobre que assunto é aquilo, quem são as pessoas Antes que de se interessam publicar, naquilo. você salva no rascunho? Isso, se você salvar o vídeo como privado, né, e deixar ele ali o máximo de tempo que você conseguir, É mesmo? 24, 48 horas, se você deixar ele ali, é mais tempo pro robô do YouTube varrer ali as suas informações e identificar quem é o público para aquele vídeo. Pô, legal, hein? Não sabia disso. É uma outra dica interessante. Para isso que serve? Pôr no privado? Uma das coisas. Então, lógico que o privado, né, às vezes você tem um vídeo que é só para você, né, ou para você compartilhar com a sua família, né? É que a minha festa é de Natal, você não quer que todo mundo veja, né? Às vezes você quer realmente só compartilhar com a sua família. Sim. Tem também essa função, né, de você colocar no privado ou não listado, né, que a pessoa não consegue pesquisar. Mas uma das funções, um dos macetes que eu aprendi, na verdade, em canais, né, em dicas sobre o YouTube, é justamente isso. Você deixar todo o título, descrição e tags prontos ali durante um tempo. E você consegue editar depois a descrição? Sim. As tags? Inclusive é uma coisa também, um outro macete, né, que é o seguinte, o que faz basicamente uma pessoa clicar no seu vídeo? É a thumbnail e o título, né? Então assim, se você vir que aquela thumbnail e aquele título não estão gerando cliques, né? Assim, se os seus cliques estão abaixo da sua média, uma coisa que você pode fazer para tentar mexer é justamente, que tipos de thumbnails e títulos atraem o pessoal para esse tipo de conteúdo, né? Às vezes é fazer uma pergunta, né? Usar alguns termos ali, né? Incrível, você não vai acreditar, tudo mais, né? Usar algumas coisas dessas, né? Minha tag tá minha thumbnail está um pouco
apagada, deixa eu fazer um negócio mais coloridão, com umas palavras grandes aqui, tal, tal, tal. Você pode mexer isso quantas vezes você quiser, né? Mas o ideal também, né? Como ele tem esse tempo de varredura, você deixa ali, troca uma thumbnail, um título, deixa ali 3, 4 dias, ver se mudou alguma coisa. Você achar assim, piorou ainda a minha performance, deixa eu voltar que estava, ou vou tentar mais uma opção, né? Tem muitos gurus aí do YouTube que dizem isso, né? Que falam que se não estiver dando resultado, para você tentar quantas vezes você quiser até dar resultado. Né? Se você acredita que o seu conteúdo é bom, porque outro ponto é esse, né? Às vezes você gerar uma thumbnail, um título que são clickbait, né? A pessoa simplesmente com o interesse da pessoa clicar, só que não é nada daquilo que você entrega, né? Também vai ser ruim para o YouTube, porque a sua retenção vai ser baixíssima. A pessoa vai entrar num vídeo de 1 hora, por exemplo, que você deu o exemplo, e vai ficar 1 minuto, vai ver que não era nada daquilo, vai sair e vai passar um sinal para o YouTube de que o vídeo é ruim. Né? Então, assim, lógico que você tem que fazer boas thumbnails e bons títulos, mas que falem exatamente o que o seu vídeo está entregando. Então, se você confia, acredita no seu conteúdo, não, o meu conteúdo é bom. Vai testando, né, as thumbnails e os títulos até chegar em alguma que dê resultado. Pô, animal. Eu acho que isso, pra mim, vai ser tem muito que aprender, mas a gente fica dividido aí, né? O tempo é curto, né? O tempo é um cobertor curto, né? É um ponto também, né, que eu acho importante falar, né, para todo mundo que tem vontade de começar a criar no YouTube e tudo mais. Quando eu tive essa ideia de começar no YouTube, eu tive um monte de outras ideias ao mesmo tempo, né? Porque realmente estava nessa época, já pandemia começando, né, com muito tempo, não estava saindo, não estava encontrando os amigos e tudo mais. Então eu estava focado em produzir, criar, fazer coisas novas e tal. Aí eu comecei, além do YouTube, comecei um blog, comecei a fazer divulgação de marketing de afiliados, né, pelo Google Ads. Comecei a dar tiro para todo lado. E realmente, assim, nada estava indo para frente. Né? Então eu falei assim, olha, não que eu não goste dessas coisas ou não vá a vir tratar delas, né? Mas eu falei assim, deixa eu dar um passo para trás, focar em uma coisa, ficar bom nessa coisa, e depois eu vou começando a mexer com outras. Eu, inclusive, comecei a importar alguns produtos para vender. Eu comecei a dar tiro para todo lado. Né? Só que eu percebi que realmente eu não tinha tempo para fazer tudo isso. Né? Então eu falei assim, vou focar no YouTube, vou ficar bom no YouTube, e depois eu vou, além do YouTube, eu faço um blog, às vezes eu vou colocar os meus vídeos dos canais no blog e fazer uma matéria complementar, né? Assim, dar um passo de cada vez. Então, isso é importante a gente focar em uma coisa, né? Às vezes realmente né, quero fazer um monte de outras coisas, mas nem essa estou fazendo bem feita, né? Então vamos dar um passo para trás e ficar muito bom nessa daqui para depois à medida que isso ficar fácil para mim, eu começar a incorporar outras coisas. A gente tem esse negócio de multitarefas, né? A gente acha que pode fazer 2, 3, 5 coisas ao mesmo tempo, mas é impossível fazer 2 coisas ao mesmo tempo, com 100% de atenção, 100% do foco, né? Sim. Isso é uma das coisas que eu comecei a me interessar. Inclusive, eu chamei um convidado para fazer uma entrevista também, que vai ser esse mês, para a gente discutir sobre isso, sobre um assunto que está bem em moda, que é o mindfulness. Você já ouviu falar? Sim, sim. Que você nada mais é do que dar uma otimizada no tempo do seu cérebro, né? Da sua mente, de focar naquilo que você está fazendo naquele momento, né? 100% da atenção. Sim. Que a gente vê que o cérebro, a mente, desperdiça 47% do tempo de atividade com coisas que não têm resultado, sabe? Com preocupação, com divagação, com coisas com pensamentos que não tem nada a ver com o assunto que você está fazendo ali na hora, né? E isso atrapalha toda a sua produtividade, deixa aquele peso nas suas costas, no seu ombro, né? Às vezes você está ali numa atividade, de repente você vê uma chamada no seu WhatsApp, e aí você vê que é uma coisa que te preocupa e fica aquele peso, né? Então, tentar
otimizar o seu cérebro, né? Eu até comprei um livro, eu comecei a ler, e vai ser uma entrevista com esse meu amigo, ele é médico também, vai ser muito legal. Que legal. Eu tenho muito interesse nesse assunto, né? Eu agora também na pandemia, eu tava praticamente, eu estava muito ligado em audiobook, né? Porque assim, Aham, eu sou um pouco devagar para ler, apesar de gostar de ler, mas para escutar, eu coloco às vezes na velocidade 2 vezes ou uma aham, vez e meia, e eu estava ouvindo um livro por semana, né? aham, E um livro que me interessou muito foi o Essencialismo, né? E ele falava exatamente isso, falava assim, ó, você tem que ter foco, você tem que ter uma coisa que é a sua prioridade, né? Não adianta você querer dar tiro para todo lado que você não vai conseguir. E tinha um uhum, outro livro conectado a esse, né, de outro autor, mas chama A Única Coisa, The One Thing, que também fala exatamente a mesma coisa. Foca em uma é, coisa de cada vez. Não aham, adianta você querer tirar é, para todo lado. é, E um outro assunto que eu também me interesso, que tem tudo a ver com isso, é o estoicismo, né? aham, Então, assim, eu vixe, tenho lido sobre, é, né, os ensinamentos de Sêneca, né? Marcos Aurélio, Exatamente, que é isso, né? Assim, você perder tempo com coisas que sobre as quais você não tem o mínimo controle, né? Para aham, quê? E assim, até muitas pessoas questionam comigo assim, o fato de eu não ser passional em relação à política, né? É, não é que eu não acho que a política é importante, ela é importantíssima, né? Lógico, tem uma série de coisas que acontecem na nossa vida que são definidas pela política. Porém, nós não temos controle sobre o que os políticos fazem, né? Sobre o que os governantes fazem. Então, assim, nós temos que focar no que a gente faz. uhum, Né? A gente tem que fazer o nosso melhor. Né? A gente tem que estar muito mais preocupado com isso do que ficar brigando por causa do é, político X ou Y. Né? Assim, uhum, presta atenção no que você está fazendo. Né? aham, Porque, por mais que tudo à sua volta esteja ruim, você tem como encontrar um caminho para fazer o que você quer fazer, chegar, uhum, né, atingir os seus resultados. Então, assim, foca em você, foca no que você tem que fazer. Não fica esperando focando no. ajuda do Ou político, falando né? assim, quando esse político sair Aham, do poder, as coisas vão melhorar é, para mim. Não, não vão aham, melhorar. Você sim, tem que fazer as coisas melhorarem. aham, Se você não fizer, pode ser o melhor político do mundo, o melhor presidente, prefeito, governador do mundo. uhum, Se você não fizer o que você precisa, você ficar esperando que outra pessoa faça, ou que o fato dessa pessoa mudar, né, ou não estar mais lá vai resolver alguma coisa para você, não vai. eu também sou da filosofia, o que eu me encontro é no estoicismo mesmo, desde sempre, principalmente depois que meu pai morreu, que isso, isso também sempre me vi assim, me imagino no leito de morte, entendeu? E você olhar para trás e ver que a vida valeu a pena, tudo que você fez valeu a pena. E Exatamente. imaginar que assim, hoje é o último dia de vida, né? Você Uhum. tem que fazer aquilo que você tem que fazer, aproveitar o seu tempo, né, com coisa de importância real mesmo, né? Não, Sim, não desperdiçar o nosso tempo, porque ele é finito, né? E isso a gente vê que muitas vezes muitas pessoas não enxergam isso, acham que a gente vai viver para sempre, né? E ficam cultivando valores totalmente fúteis, né? Sem ter mínima de empatia com o próximo, com os parentes, com os amigos, uhum. né? E achar que é tudo muito material, né? É. E a gente vê que depois, assim, eu até pergunto para os meus amigos geriatras, né, que tem muitos idosos que entram em depressão violenta mesmo por causa disso, porque olha para trás e vê que levaram uma vida totalmente sem valor, Uhum. valor que é real mesmo. Uhum. Eu gosto muito daquela professora Lúcia Helena Galvão, não sei se você conhece, ela é uma professora de filosofia. A gente foi, a Mari é super fã, eu fui em um curso com ela. Ela tá super assim, em alta agora, principalmente com a pandemia. Mas ela uma vez eu ouvi ela falando que você é, deve preparar a sua barca como se fosse construir a sua barca, né, durante a vida, né? Uhum. Porque
a hora que você chega lá no fim, aquela que vem a água, assim, você tem a sua barca que vai te sustentar. Porque se você não construir essa barca durante a vida, chega no fim e você se lasca. Que legal, uma boa metáfora, né? Muito legal. Então, acho que é isso aí. O estoicismo é a minha filosofia de vida também. O que eu me arrependo, né? Mas que o estoicismo fala que não é para você se arrepender de nada, mas o que eu me arrependo é de não ter descoberto isso antes, né? De não ter. Lógico que eu sempre tive um pouco disso, né? Até por isso que eu me identifiquei com a filosofia, porque ela tinha a ver com o que eu pensava, né? Com os meus valores. Porém, assim, eu gostaria de ter conhecido melhor todos esses conceitos para não ter, às vezes, perdido tanto tempo mesmo com coisas sobre as quais eu não tinha nenhum controle, né? E tivesse focado mais no que eu podia fazer para estar, né, exatamente onde eu queria. A Mari está super mergulhada nisso e eu também gosto demais, porque a filosofia transcende as crenças, né? Ela engloba também, ela faz parte de todas as crenças, entendeu? Mas é uma coisa que traz muito sentido assim para tudo, né? E pelo menos dá um pouco de amparo para nossa alma, assim, para o nosso ser, principalmente nesses momentos agora que a gente fica pensando muito, né, na vida. E também curto muito, muito mesmo. Isso aí, então, falamos bastante aí, né? Ó, vou deixar uma lembrança para você aqui. Uma lembrancinha do meu canal. Que legal. Um estojinho aí do... Ficou muito bonito esse estojo, parabéns. Do fotógrafo. E muito obrigado por ter vindo. Eu acho que a gente... foi legal pra caramba essa nossa conversa bem... vários assuntos, né? Isso que é legal. A gente pode até combinar outros dias, né? Para discutir outras coisas mais... Claro. Eu até falei, né? Assim, vou confessar aqui, né? Para o público do seu canal que eu, né? Ultimamente, lógico, tive minha época de palco, né? Inclusive eu fui professor também, uma coisa que eu não comentei, né? Mas eu fui professor também muitos anos atrás, 15 anos atrás. Mas hoje eu estou muito nos bastidores das coisas, eu estou muito atrás das câmeras, né? E eu estava tenso, né, de vir aqui para frente das câmeras, né, depois de tantos anos e bater esse papo, mas assim, foi realmente muito legal, né? Me senti muito à vontade, né? Eu até me preocupava, falando, pô, minha vida não tem nada tão interessante assim para contar. Todo né? mundo tem. Mas realmente eu acho que a gente conseguiu passar algumas coisas legais, né? Nós batemos um papo bem... Foi massa. Bem bacana sobre várias coisas que talvez possam servir para outras pessoas, né? Até não por nós sermos, óbvio, nós não somos melhores do que ninguém, né? Mas assim, pelo fato de nós já termos 43 anos de idade, né? Nós temos uma vivência que as pessoas mais novas talvez ainda não tenham, né? Algumas pessoas que assistem talvez, né? São coisas que eu mesmo, 10 ou 5 anos atrás, muitas dessas coisas eu nem sabia que existiam, né? Então, às vezes, realmente, essas questões que a gente está falando, de estoicismo, essencialismo e tudo mais, tem, quem sabe, né? Tomara que alguém que ainda não conhece esses conceitos veja mindfulness, né? Veja e resolva conhecer, né? Entender o que é isso, porque realmente faz muita diferença na nossa vida, né? A gente ter a cabeça nos conceitos certos. Sim. Obrigado, irmão. Valeu. Valeu mesmo. Obrigado por me receber. Até a próxima. Valeu. É o que eu falei aqui mesmo, fui totalmente sincero. Tava tenso pra caramba. Falei assim, não vai dar nem 20 minutos de programa, porque não tem o que eu falar, não tem o que eu contar.